Você já entrou em um lugar ou se aproximou de uma pessoa e, sem nenhum motivo aparente, sentiu que sua paz simplesmente desapareceu? Não aconteceu nada visível, ninguém disse nada diretamente, mas algo dentro de você ficou inquieto, desconfortável, como se sua alma estivesse tentando te avisar que aquele ambiente não era seguro para você permanecer. Esse tipo de sensação não é fraqueza, não é exagero e não é imaginação. Muitas vezes, é um dos primeiros sinais de que Jesus está te alertando para se afastar. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite sincero. Se essa mensagem já começou a tocar algo dentro de você, se você sente que precisa entender melhor os sinais que Deus usa para proteger sua vida, se inscreva agora no canal, deixe o seu like e permaneça até o final. Muitas pessoas ignoram esses alertas e acabam permanecendo em lugares e situações que atrasam o propósito que Deus preparou para elas. Mas aqueles que aprendem a reconhecer esses sinais conseguem se posicionar e caminhar com mais segurança espiritual. O primeiro sinal de que você deve se afastar imediatamente é quando você perde sua paz interior. A paz é uma das formas mais claras que Deus usa para confirmar se você está no lugar certo ou no lugar errado. Quando você está alinhado com Deus, mesmo que existam desafios, existe uma paz dentro de você. Mas quando você está em um ambiente, em uma conexão ou em uma situação que não está alinhada com o propósito que Deus tem para a sua vida, essa paz começa a desaparecer. No dia a dia, isso pode acontecer de forma muito sutil. Você entra em um ambiente e começa a se sentir desconfortável sem entender exatamente o motivo. Você conversa com alguém e depois daquela conversa sente um peso emocional que não estava ali antes. Você participa de certas situações e ao sair sente que algo dentro de você ficou mais fraco, mais cansado, mais confuso. Isso acontece porque nem todo ambiente alimenta seu espírito, nem toda conexão fortalece sua vida. Jesus ensinou ao longo de sua caminhada que o espírito reconhece o que os olhos muitas vezes não conseguem ver. Nem sempre o perigo é visível, nem sempre o alerta é lógico. Muitas vezes ele é sentido, é aquela sensação interior que te diz que algo não está certo, mesmo quando tudo parece normal por fora. Ignorar essa sensação é ignorar uma das formas mais importantes de proteção espiritual. Muitas pessoas permanecem em ambientes errados porque tentam justificar o que estão sentindo. Elas dizem a si mesmas que é apenas impressão, que é apenas insegurança ou que é algo passageiro. Mas com o tempo elas percebem que aquela sensação não desaparece. Pelo contrário, ela aumenta. Isso acontece porque Deus não fala apenas através de palavras. Ele fala através da paz ou da ausência dela. Quando Deus quer proteger você, Ele não precisa enviar um aviso visível para todos verem. Ele envia um aviso que apenas você sente. E esse aviso, muitas vezes, começa com a perda da paz. Você já não se sente bem ali, já não sente segurança ali, já não sente alinhamento ali. Isso não é coincidência, é direção. Na Bíblia, vemos que Jesus frequentemente se afastava de ambientes que não estavam alinhados com sua missão. Ele não permanecia onde não havia receptividade, onde não havia verdade ou onde sua presença não era respeitada. Isso não era fraqueza, era discernimento. Saber quando permanecer e quando se afastar é parte da maturidade espiritual. Esse sinal também se manifesta quando você percebe que, ao permanecer em certos lugares ou conexões, sua energia muda, sua motivação diminui, sua clareza diminui, sua paz diminui. Isso acontece porque você não foi criado para permanecer em ambientes que enfraquecem seu espírito. Deus cria conexões que fortalecem, não que drenam. No cotidiano, isso pode significar reconhecer que certos ambientes já não fazem parte do seu caminho.
pode significar perceber que certas conversas já não edificam você. Pode significar entender que certas presenças já não estão alinhadas com o que Deus está fazendo em sua vida. E embora o afastamento possa parecer difícil no início, ele é necessário para sua proteção e para seu crescimento. Muitas vezes o maior erro que alguém pode cometer é permanecer em um lugar onde Deus já mostrou que não é mais o lugar certo. Não porque esse lugar seja necessariamente ruim, mas porque ele não faz parte do próximo nível que Deus preparou. Permanecer onde Deus não quer que você permaneça pode atrasar o que Ele quer realizar em sua vida. Esse primeiro sinal é claro. Quando sua paz desaparece, é porque algo não está alinhado. Deus não guia você através da confusão constante. Ele guia através da paz. E quando essa paz é removida, é um convite para observar, discernir e muitas vezes se afastar. Talvez você já tenha sentido isso e ignorado. Talvez tenha permanecido em situações que, no fundo, você sabia que não eram certas. Mas reconhecer esse sinal agora é uma oportunidade de mudar sua direção. Deus não revela esses sinais para gerar medo, mas para gerar proteção. E esse é apenas o primeiro sinal, porque quando Jesus quer proteger sua vida, Ele envia alertas claros para garantir que você não permaneça onde não deve permanecer. O segundo sinal de que você deve se afastar imediatamente é quando você começa a sentir um alerta interior constante, mesmo sem ter uma explicação lógica. É aquela sensação persistente de que algo não está certo, mesmo quando tudo parece estar normal na superfície. Sua mente pode tentar racionalizar, pode tentar justificar, pode tentar encontrar razões para permanecer, mas algo dentro de você continua dizendo que é hora de se afastar. Esse alerta não vem do medo. Ele vem do discernimento que Deus coloca dentro de você para te proteger antes que algo aconteça. No dia a dia, esse tipo de alerta se manifesta de forma silenciosa, mas consistente. Você pode estar em uma conversa e sentir que algo está fora do lugar. Pode estar em um ambiente e sentir que não pertence mais ali. Pode estar diante de uma decisão e sentir uma resistência interior que não consegue explicar com palavras. Não é ansiedade comum, não é insegurança comum. É uma percepção espiritual que vai além da lógica humana. Deus não espera que você veja tudo com seus olhos físicos. Muitas vezes, Ele permite que você sinta antes de entender. Muitas pessoas ignoram esse tipo de alerta porque ele não vem acompanhado de provas visíveis. Elas esperam que algo aconteça primeiro para então reagir. Mas o propósito do alerta é exatamente evitar que você precise enfrentar as consequências depois. Deus não trabalha apenas com reação, Ele trabalha com prevenção. Ele avisa antes, prepara antes e direciona antes. O alerta interior é uma das formas mais claras de proteção espiritual que existem. Jesus ensinou que aqueles que estão espiritualmente atentos conseguem perceber quando algo não está alinhado. Nem todos conseguem reconhecer esses sinais, porque nem todos estão em sintonia com essa sensibilidade espiritual. Mas quando Deus está trabalhando em sua vida, Ele começa a despertar essa consciência dentro de você. Você começa a sentir quando deve permanecer e quando deve sair. Você começa a perceber quando algo está alinhado com sua paz e quando não está. Esse alerta também pode aparecer repetidamente. Não é apenas uma sensação momentânea que desaparece rapidamente. Ele permanece. Você tenta ignorar, tenta se distrair, tenta seguir normalmente, mas ele continua ali. Isso acontece porque Deus não fala uma vez e depois abandona você. Ele confirma, Ele repete, Ele reforça, até que você compreenda. Não para te assustar, mas para te proteger. No cotidiano, isso pode significar sentir que uma conexão já não é saudável para você, mesmo que não exista um motivo visível para encerrar essa conexão.
Pode significar perceber que um ambiente está afetando sua paz, mesmo que todos os outros pareçam confortáveis ali. Pode significar entender que uma decisão que parece boa na aparência não está alinhada com o que Deus tem preparado para você. O alerta interior não depende da aprovação dos outros. Ele é pessoal, ele é direcionado. Muitas vezes Deus permite que você sinta esse alerta porque Ele vê o que você ainda não consegue ver. Ele conhece o que está à frente. Ele conhece os caminhos e as consequências. Ele conhece as intenções e as direções. E porque Ele quer proteger você, Ele permite que esse alerta exista dentro de você. Ignorar esse alerta é ignorar uma das formas mais diretas de direção espiritual. Na Bíblia, vemos que aqueles que aprenderam a reconhecer esses alertas conseguiram evitar situações que não estavam alinhadas com o propósito de Deus. Eles não esperaram que algo negativo acontecesse para agir. Eles confiaram na direção que sentiam. Eles confiaram no discernimento que Deus colocou dentro deles. Essa confiança os protegeu e os conduziu para o caminho certo. Esse sinal também se manifesta quando você percebe que não sente mais convicção em permanecer onde está. Mesmo que tudo pareça estável, algo dentro de você diz que é hora de sair. Você não consegue explicar para todos ao seu redor, mas você sabe. Existe uma clareza interior que não depende de explicações externas. Deus começa a direcionar seus passos de forma silenciosa, mas firme. Talvez você já tenha experimentado isso. Talvez tenha sentido que precisava se afastar de algo, mas hesitou. Talvez tenha permanecido por conforto, por medo ou por dúvida. Mas o alerta permaneceu. Isso acontece porque Deus não retira o alerta, apenas porque você decidiu ignorar. Ele continua permitindo que você sinta até que você esteja pronto para agir. O alerta interior é um sinal de que Deus está envolvido na sua direção. Ele não deixa você caminhar no escuro sem orientação. Ele não abandona você à própria sorte. Ele guia, ele direciona, ele protege. E muitas vezes, essa proteção começa com uma simples sensação de que é hora de se afastar. Esse é o segundo sinal. Quando você sente um alerta interior constante, é porque Deus está tentando direcionar você para longe do que não faz parte do seu propósito. Não é fraqueza ouvir esse alerta, é sabedoria, é discernimento, é proteção. E aqueles que aprendem a reconhecer esse sinal evitam caminhos que poderiam atrasar, ferir ou desviar aquilo que Deus está construindo em suas vidas. O terceiro sinal de que você deve se afastar imediatamente é quando você percebe que sua conexão com Deus começa a enfraquecer enquanto você permanece naquele ambiente ou naquela situação. Isso é algo extremamente sério, porque quando um lugar, uma conexão ou uma rotina começa a afetar sua paz espiritual e sua sensibilidade à presença de Deus, isso significa que aquele ambiente não está alinhado com o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus nunca conduz você para um lugar que enfraquece sua fé. Ele conduz você para lugares que fortalecem, edificam e alinham seu espírito. No início, essa mudança pode ser sutil. Você talvez não perceba imediatamente. Mas, com o tempo, você começa a notar que sua mente está mais confusa, sua paz está mais instável e sua clareza espiritual já não é a mesma. Você começa a sentir que algo dentro de você está sendo abafado. Não é que Deus tenha se afastado de você, é que o ambiente onde você está não permite que você permaneça sensível à direção dele. Certos ambientes drenam sua sensibilidade espiritual e permanecer neles por muito tempo pode fazer você perder o alinhamento que Deus estava construindo. No dia a dia, isso se manifesta quando você percebe que sua mente está constantemente distraída, que você sente mais peso emocional e menos paz interior.
Você começa a perceber que sua força espiritual diminui quando você permanece em certos lugares ou perto de certas pessoas. Não é coincidência, é consequência. Nem todo ambiente é espiritualmente neutro. Alguns ambientes fortalecem, outros enfraquecem. E Deus permite que você sinta essa diferença para que você saiba quando é hora de se afastar. Jesus, ao longo de sua caminhada, demonstrou claramente que ele não permanecia onde sua presença não era respeitada ou onde o ambiente não estava alinhado com o propósito de Deus. Ele sabia quando permanecer e quando sair. Isso não era fraqueza, era discernimento. Permanecer em um ambiente que enfraquece sua conexão com Deus não é lealdade, é desvio. Deus não quer que você permaneça onde sua fé enfraquece. Ele quer que você esteja onde sua fé cresce. Esse sinal também se manifesta quando você começa a sentir que sua motivação espiritual diminui. Você não sente a mesma clareza que sentia antes. Você não sente a mesma paz que sentia antes. Você começa a perceber que algo mudou dentro de você. E muitas vezes isso acontece porque o ambiente onde você está não está alinhado com o que Deus está fazendo em sua vida. Deus não retira sua presença de você, mas certos ambientes criam distrações que enfraquecem sua percepção espiritual. No cotidiano, isso pode significar perceber que certos ambientes fazem você se sentir mais distante de quem você realmente é. Você começa a perceber que sua identidade espiritual não está sendo fortalecida ali. Você sente que está se afastando da versão de si mesmo que Deus estava construindo. Isso é um sinal claro de que algo precisa mudar. Deus não transforma a sua vida para depois permitir que você permaneça em ambientes que desfazem essa transformação. Muitas pessoas permanecem em ambientes errados por medo de mudar, por medo de perder conexões ou por medo de sair da zona de conforto. Mas permanecer onde Deus já mostrou que não é o lugar certo pode atrasar seu crescimento espiritual. Deus não remove sua paz sem motivo. Quando sua conexão espiritual enfraquece em um determinado ambiente, é um sinal de que aquele ambiente não faz parte do próximo nível que Deus preparou para você. Esse sinal também explica por que você pode sentir que algo dentro de você está pedindo mudança. Não é impulsividade, é direção. Deus começa a mover você para longe do que não está alinhado com seu propósito. Ele não quer que você permaneça onde sua fé diminui. Ele quer que você permaneça onde sua fé cresce. Talvez você tenha percebido que em certos ambientes você se sente mais pesado, mais confuso e mais distante de sua paz interior. Mas quando você se afasta, você sente alívio. Você sente clareza. Você sente paz novamente. Isso acontece porque Deus está mostrando onde você deve permanecer e onde você deve sair. Esse é o terceiro sinal. Quando sua conexão espiritual enfraquece em um ambiente, é porque aquele ambiente não está alinhado com o que Deus está construindo em sua vida. Deus não conduz você para lugares que diminuem sua fé. Ele conduz você para lugares que fortalecem sua identidade espiritual. E quando você reconhece esse sinal, você começa a entender que se afastar não é perda, é proteção, é alinhamento, é direção. O quarto sinal de que você deve se afastar imediatamente é quando você começa a sentir um cansaço emocional e espiritual inexplicável sempre que está perto de certas pessoas ou em determinados ambientes. Não é um cansaço físico comum, como aquele que vem após um dia cheio de atividades. É um cansaço mais profundo, mais silencioso, que parece afetar sua mente, sua paz e sua força interior. Você pode até acordar bem, com energia e clareza, mas após entrar em determinado ambiente ou interagir com certas pessoas, algo muda. Sua energia diminui, sua motivação diminui, sua paz diminui.
Esse tipo de cansaço não acontece sem motivo. Muitas vezes, ele é um sinal claro de que aquele ambiente ou aquela conexão não está alinhada com o que Deus está fazendo em sua vida. Nem todo cansaço vem do esforço. Alguns vêm do desalinhamento. Quando você permanece em um lugar que não faz parte do seu propósito, seu espírito sente esse peso. Deus permite que você perceba esse cansaço como uma forma de mostrar que aquele lugar não é onde você deve permanecer. No dia a dia, isso se manifesta de forma muito prática. Você pode perceber que, após conversar com certas pessoas, sua mente fica confusa. Você perde sua clareza. Você sente que sua paz foi afetada. Você começa a duvidar de si mesmo. Isso acontece porque nem todas as conexões fortalecem você. Algumas drenam sua energia emocional e espiritual. Deus não cria conexões para enfraquecer você. Ele cria conexões para fortalecer, edificar e alinhar sua vida com o propósito dele. Jesus demonstrou, ao longo de sua caminhada, que ele sabia reconhecer onde deveria permanecer e onde deveria se afastar. Ele não permanecia em ambientes onde sua presença não era recebida ou respeitada. Ele entendia que permanecer em certos lugares poderia impedir o avanço do propósito que Deus havia estabelecido. Isso não era rejeição, era direção. Saber se afastar é parte da maturidade espiritual. Esse cansaço também pode se manifestar quando você percebe que está constantemente tentando manter algo que já não flui naturalmente. Você sente que precisa fazer esforço para permanecer ali. Você sente que precisa ignorar o que está sentindo para continuar. Mas, no fundo, algo dentro de você sabe que não é mais o lugar certo. Deus não guia você através de desgaste constante. Ele guia você através de alinhamento e paz. No cotidiano, você pode perceber que quando está sozinho ou em ambientes que fortalecem sua fé, sua energia é restaurada. Sua mente fica clara, sua paz retorna. Mas quando você volta para aquele ambiente específico, o peso retorna. Isso não é coincidência, é um sinal. Deus está mostrando através do que você sente que algo precisa mudar. Muitas pessoas ignoram esse sinal porque não querem enfrentar a mudança. Elas acreditam que o cansaço é apenas parte da vida. Mas existe uma diferença entre o cansaço que vem do esforço saudável e o cansaço que vem do desalinhamento espiritual. O esforço saudável fortalece você. O desalinhamento enfraquece você. Esse sinal também explica por que você pode sentir necessidade de se afastar e ficar em silêncio. Não é isolamento, é recuperação. Deus usa o silêncio para restaurar sua clareza. Ele usa o afastamento para restaurar sua força. Ele usa esses momentos para alinhar você novamente com o propósito que ele está construindo. Na Bíblia, vemos que até Jesus se afastava em momentos específicos para restaurar sua força espiritual. Ele entendia a importância de preservar sua conexão com Deus. Ele não permitia que ambientes ou situações enfraquecessem sua missão. Isso é um exemplo claro de discernimento espiritual. Talvez você tenha sentido esse cansaço e não tenha entendido o motivo. Talvez tenha tentado ignorar, acreditando que era algo passageiro. Mas quando esse cansaço se repete sempre nos mesmos ambientes ou com as mesmas pessoas, isso deixa de ser coincidência e se torna um sinal. Deus não quer que você viva constantemente cansado, confuso ou desalinhado. Ele quer que você viva com paz, clareza e direção. Quando um ambiente retira sua paz e sua força constantemente, é um sinal de que você não deve permanecer ali. Esse é o quarto sinal. Quando sua energia emocional e espiritual é constantemente drenada, é porque aquele ambiente não está alinhado com o propósito que Deus está estabelecendo em sua vida. Reconhecer isso é o primeiro passo para proteger sua paz e sua direção. E existe ainda o quinto sinal.
o sinal final, o sinal que confirma de forma clara que Deus está conduzindo você para longe do que não faz parte do seu destino. O quinto sinal de que você deve se afastar imediatamente é quando Deus começa a confirmar esse afastamento através de acontecimentos, circunstâncias e mudanças que você não consegue controlar. Não é apenas uma sensação interior, não é apenas um desconforto emocional ou espiritual. Agora, as próprias situações começam a mudar. Portas que antes estavam abertas começam a se fechar. Conexões que antes eram frequentes começam a diminuir. Caminhos que pareciam certos começam a perder força. Isso acontece porque, quando Deus quer mover você para um novo nível, Ele não apenas fala com você por dentro, Ele também organiza o que está ao seu redor. No início, esse processo pode parecer confuso. Você pode se perguntar por que certas coisas estão mudando, por que certas pessoas estão se afastando, ou por que certas situações já não funcionam como antes. Mas, com o tempo, você começa a perceber que isso não é perda, é proteção. Deus remove o que não faz parte do seu futuro. Ele fecha portas que não estão alinhadas com o propósito que Ele tem para você. Ele reorganiza sua vida para que você esteja no lugar certo, no momento certo. No dia a dia, isso pode se manifestar de várias formas. Você pode perceber que oportunidades que antes pareciam certas deixam de existir. Você pode perceber que certas conexões simplesmente deixam de acontecer. Você pode perceber que caminhos que antes pareciam estáveis começam a mudar. Isso não é acaso. Deus está direcionando você. Ele está impedindo que você permaneça em lugares que não fazem parte do plano que Ele preparou. Muitas pessoas interpretam essas mudanças como rejeição ou fracasso, mas na realidade, muitas dessas mudanças são livramentos. Deus vê o que você não consegue ver. Ele conhece as consequências antes que elas aconteçam. E porque Ele quer proteger você, Ele remove certas situações antes que elas possam causar dano. O que parece uma porta fechada hoje pode ser a razão pela qual você estará protegido amanhã. Jesus ensinou, através de sua própria caminhada, que nem todo caminho deve ser seguido, nem toda oportunidade deve ser aceita, nem toda conexão deve ser mantida. Existe um tempo de permanecer e existe um tempo de se afastar. Existe um tempo de construir e existe um tempo de deixar para trás. O discernimento espiritual permite que você reconheça esses momentos. Esse sinal também se manifesta quando você percebe que, mesmo tentando manter algo, as circunstâncias não permitem que aquilo continue. Você tenta, mas não flui. Você insiste, mas não permanece. Isso acontece porque Deus não abençoa aquilo que não está alinhado com o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Quando Ele quer mover você, Ele cria circunstâncias que tornam o afastamento inevitável. No cotidiano, você pode perceber que certas mudanças acontecem sem que você tenha provocado. Você não tomou a iniciativa, mas as situações mudaram. Isso acontece porque Deus está conduzindo o processo. Ele não depende apenas das suas decisões. Ele também move as circunstâncias para garantir que você esteja no caminho certo. Esse processo também fortalece sua confiança. Você começa a perceber que não está sozinho. Você começa a perceber que existe uma direção maior conduzindo sua vida. Mesmo quando você não entende completamente, você sente que existe um propósito sendo cumprido. Deus não remove algo sem preparar algo melhor. Ele não fecha um caminho sem abrir outro. Talvez você tenha experimentado isso recentemente. Talvez tenha visto portas se fecharem sem entender o motivo. Talvez tenha visto conexões mudarem inesperadamente. Mas agora você começa a entender que isso não foi abandono, foi direcionamento.
Deus estava protegendo você. Ele estava impedindo que você permanecesse onde não deveria permanecer. Esse é o quinto sinal. Quando Deus começa a mover as circunstâncias ao seu redor para confirmar o afastamento, é porque Ele está conduzindo você para um novo nível. Ele não apenas alerta você por dentro, Ele confirma por fora. Ele alinha seu interior e seu exterior com o propósito que Ele preparou. E quando isso acontece, é porque você não está sendo abandonado. Você está sendo conduzido. Se você chegou até aqui, isso não aconteceu por acaso. Muitas pessoas começam a ouvir mensagens como essa, mas poucas permanecem até o fim. Permanecer até aqui é um sinal de que algo dentro de você reconhece essa verdade. Existe algo dentro de você que já sentiu esses alertas, que já percebeu esses sinais e que talvez agora esteja entendendo o que tudo isso significa. Jesus não permite que você ouça algo assim sem motivo. Ele permite porque Ele está protegendo você. Ele permite porque Ele está guiando você para longe do que poderia ferir sua paz, atrasar seu propósito ou enfraquecer sua fé. Ao longo da sua vida, você pode ter ignorado certos sinais. Pode ter permanecido em ambientes que tiravam sua paz, em conexões que enfraqueciam sua confiança e em situações que confundiam sua mente. Não porque você queria sofrer, mas porque você ainda não entendia o valor desses alertas. Mas agora você entende. Agora você consegue reconhecer que Deus não estava em silêncio. Ele estava falando, Ele estava mostrando, Ele estava tentando conduzir você para um lugar melhor. Jesus ensinou que aqueles que estão espiritualmente atentos conseguem reconhecer quando é hora de permanecer e quando é hora de sair. Nem todo ambiente foi criado para acompanhar o seu crescimento. Nem toda conexão faz parte do seu destino. Nem todo caminho faz parte do plano que Deus preparou para você. E quando você aprende a reconhecer isso, você começa a viver com mais clareza, mais proteção e mais direção. Talvez, neste momento, Deus esteja pedindo que você se afaste de algo que já não está alinhado com sua vida. Talvez exista um ambiente, uma conexão ou uma situação que, no fundo, você sabe que não deve permanecer. E embora o afastamento possa parecer difícil, ele é necessário. Porque Deus não remove algo da sua vida sem um propósito. Ele remove para proteger. Ele remove para preparar. Ele remove para posicionar você onde você realmente deve estar. Existe algo muito importante que você precisa entender. Afastar-se não é perder, é preservar. É proteger o que Deus está construindo dentro de você. Quando Deus conduz você para longe de algo, é porque Ele está conduzindo você para perto de algo maior. Ele está preparando você para viver um nível que exige novas conexões, novos ambientes e uma nova direção. Muitas vezes, o maior erro não é o que você enfrenta, mas o que você decide ignorar. Ignorar os sinais pode manter você preso em ciclos que Deus já queria encerrar. Mas reconhecer esses sinais é o primeiro passo para viver a liberdade e o propósito que Ele preparou. Deus não quer que você viva confuso, perdido ou desalinhado. Ele quer que você viva com paz, com clareza e com direção. Se essa mensagem falou com você, isso já é um sinal de que Deus está trabalhando em sua vida. Isso já é um sinal de que Ele está abrindo seus olhos espirituais e fortalecendo seu discernimento. Isso já é um sinal de que você não está sozinho. Deus está guiando seus passos, mesmo quando você não percebe completamente. Agora, eu quero te pedir algo importante. Escreva nos comentários: Jesus está guiando meus passos. Essa simples atitude é uma forma de reconhecer essa direção e também de fortalecer sua fé. Quando você declara isso,
Você está afirmando que confia na direção que Deus está estabelecendo em sua vida. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal e curta este vídeo. E compartilhe com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir isso. Muitas pessoas estão ignorando sinais importantes simplesmente porque nunca aprenderam a reconhecê-los. Sua atitude pode ajudar alguém a entender e a proteger sua própria vida espiritual. Lembre-se, Deus não envia alertas para assustar você. Ele envia alertas para proteger você. E aqueles que aprendem a reconhecer esses sinais caminham com mais segurança, mais paz e mais alinhamento com o propósito que Ele preparou. Fique em paz e até o próximo vídeo.